Num mundo que está simplesmente lotado de informação, uma pergunta se torna essencial. Como é que a gente sabe que uma ideia é autêntica? O que é que dá para um argumento aquele selo de credibilidade? Hoje, vamos fundo nesse processo de validação, começando pelo mundo oficial dos documentos para chegar naquilo que é o alicerce de qualquer grande argumento. Para a gente começar, vamos mergulhar num exemplo bem do mundo real, um mecanismo de confiança que funciona no mundo todo e que garante que um documento oficial é o que ele diz ser, não importa em que lugar do planeta ele seja apresentado. Esse mecanismo é o apostilamento, ou a famosa apostila de Haia. Pensa nisso como se fosse um passaporte para documentos. De acordo com a convenção, é basicamente um certificado que autentica a origem de um documento público. Pode ser uma certidão de nascimento, uma sentença judicial, para que ele seja aceito em qualquer um dos países que fazem parte do acordo. É a assinatura oficial que diz em alto e bom som: olha, esse documento aqui é legítimo. Ok, um selo para um documento físico de papel faz todo sentido. Mas e as nossas ferramentas de trabalho intelectual? E as teorias, os estudos, os dados que formam a base de uma tese, de uma petição, de uma pesquisa? Como é que a gente apostila um argumento para provar que ele é válido? A resposta para isso está na construção de um alicerce intelectual. É o equivalente, no mundo das ideias, a um dossiê de documentos autenticados. É a estrutura que vai sustentar todo o peso de um argumento. E antes da gente mergulhar de cabeça nisso, um aviso importante, principalmente para os profissionais do direito que estão nos acompanhando. Para proteger a confidencialidade e o sigilo profissional, todos os exemplos e discussões que a gente vai ter daqui para frente são de natureza puramente teórica, só para ilustrar mesmo. Então, o que é essa tal de fundamentação teórica? Bem, ela é o alicerce intelectual, a espinha dorsal da pesquisa. E veja bem, não é só um monte de citação jogada ali. É a organização estratégica de teorias e estudos que dão suporte, dão contexto e, o mais importante de tudo, dão credibilidade ao trabalho. Agora, o que é realmente interessante aqui é essa distinção. Uma fundamentação sólida é como um mapa, que guia a investigação, é um diálogo com o conhecimento que já existe, ela funciona como um filtro, sabe? Que separa a mera opinião de um argumento científico de verdade. E o que ela não é? Um amontoado de citações sem contexto, uma lista de definições que não se conectam, é sobre análise e não sobre acúmulo. Então, como é que se constrói esse alicerce? O processo é metódico. Tudo começa, claro, com a base, definir o escopo e buscar fontes confiáveis. Depois vem a construção, organizar as ideias, analisar tudo criticamente e escrever com clareza. E, por fim, o polimento, a revisão e o aperfeiçoamento. Cada passo se apoia no anterior para garantir que a estrutura final seja sólida. Ok, a gente já entendeu a importância de buscar fontes confiáveis. Mas como é que se avalia essa confiabilidade? Que ferramentas a gente usa para auditar a qualidade da informação que vai formar o nosso alicerce? Felizmente, não precisamos inventar a roda. Alguns pesquisadores já fizeram um trabalho pesado por nós. Uma revisão sistemática super abrangente analisou 73 estudos publicados ao longo de mais de 40 anos para identificar exatamente isso. Quais são os critérios mais usados para validar a qualidade de uma fonte de informação? E os resultados que estão ilustrados aqui são muito reveladores. De 106 critérios diferentes, um deles se destaca de forma absoluta. Olhem só para o topo do gráfico, a primeiríssima barra. Precisão ou acurácia. Com 43 menções, é de longe o critério mais valorizado. Isso diz pra gente que, antes de qualquer outra coisa, a informação precisa estar correta. Simples assim. Vamos resumir o essencial. Aquele gráfico todo nos dá os 5 critérios de credibilidade mais importantes. Depois da precisão, a gente tem a atualidade, a confiabilidade, a completude e a oportunidade. No campo do direito, por exemplo, onde um único fato impreciso pode derrubar um caso inteiro, a precisão é soberana, não tem discussão. Mas se quisermos ser ainda mais diretos, tudo se resume a 3 pilares essenciais. A precisão é a rainha, com 43 menções. Em seguida, vem a atualização, com 30, e a confiabilidade, com 25. Se uma fonte acerta nesses 3 pontos, ela já tem uma base de credibilidade muito, mas muito forte. Mas, tão importante quanto saber o que fazer é saber o que evitar. Erros como incluir teorias que não têm nada a ver com o problema, usar o famoso copia e cola sem nenhuma análise, ignorar autores que são essenciais naquela área, ou, o que talvez seja mais grave, não apresentar a própria voz crítica, são esses erros que podem demoir o alicerce mais bem intencionado. Agora, vamos conectar todos os pontos.
A gente volta para o nosso ponto de partida para consolidar a mensagem principal desta nossa análise. Então, o pulo do gato é este aqui. Uma apostila de AIA certifica a origem de um documento. Ela basicamente diz de onde ele veio é confiável. Agora, uma fundamentação teórica robusta faz algo ainda mais profundo. Ela certifica a integridade de um argumento. Ela diz a estrutura em que esse argumento se apoia é sólida. E que ninguém se engane, isso aqui não é um exercício puramente acadêmico, viu? Como disse o psicólogo Kurt Lewin, nada é tão prático quanto uma boa teoria. Uma teoria sólida, uma fundamentação bem construída é a ferramenta mais prática que existe para resolver problemas complexos e para construir casos que realmente convencem. E para terminar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Pensemos nos nossos próprios trabalhos, nas teses, nos argumentos mais importantes. Se eles fossem submetidos a uma auditoria intelectual rigorosa, usando esses critérios que a gente viu hoje, será que eles seriam aprovados? A resposta a essa pergunta não define só a qualidade de um trabalho, mas define a força e a longevidade das nossas ideias.